A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. De quem é essa afirmação? Confira na reportagem do nosso colega Daniel Lian. A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Esta é a afirmação de Dias Toffoli, presidente da instituição mais alta do Poder Judiciário. Falando a uma plateia de empresários em São Paulo, ele disse que a operação é fruto da institucionalidade. A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, não haveria isso. O que não se pode permitir na República é que se apropriem das instituições. O presidente do STF ainda cutucou. A Operação Lava Jato, ela é fruto da institucionalidade, ela não é uma instituição. Em um país não se faz de heróis, se faz de projetos. O Brasil está afogado em processos, há uma farta judicialização. Para o ministro, é preciso que a sociedade tente resolver as divergências sem recorrer à esfera judicial. Alguma coisa está errada. Porque não é o judiciário que vai determinar o futuro da economia, o futuro da sociedade. Tudo vai parar no judiciário. Por quê? Porque está tudo na Constituição. E você tem atores que estão legitimados a provocar o judiciário. Ele enfatizou que se tudo vai parar no Supremo, é o retrato do fracasso da sociedade. Gostaria de julgar o aborto no Supremo Tribunal Federal? Isso não é um problema para o judiciário, mas vai parar no judiciário. Toffoli elogiou a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central. Colocar o COAF no Banco Central, para evitar que um determinado ministério, um determinado local, seja aquele que apure, que investigue, que fiscalize. Vale lembrar que em julho o presidente do Supremo suspendeu as investigações baseadas em dados sigilosos compartilhados pelo COAF sobre o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Tá aí a reportagem do nosso colega Daniel Lian. Vamos lá, falando em Lava Jato, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorrogou por mais um ano a atuação da Força-Tarefa da Operação no Paraná. Ela estava vencendo agora, nesse mês, e foi prorrogado por mais um ano. Quero saber a opinião do Caio frente à Vaza Jato, como é que deve ser conduzida a Operação Lava Jato, agora a partir, né, nesse novo ambiente no qual ela se insere. Eu acho que é um alento, né, um verdadeiro alento saber que a caça às ratazanas da República não foi interrompida a grito, né? A prorrogação da força-tarefa pela procuradora Raquel Dodge é um ato formal e simbólico, que assim escancara a legalidade absoluta da Operação Lava Jato. Isso tudo apesar da campanha de desinformação e da campanha de assassinato de reputação promovida pela imprensa militante. Lembrando ao ouvinte que, ainda que as mensagens hackeadas fossem verdadeiras ou sejam verdadeiras, o Conselho Nacional do Ministério Público não vê irregularidade na conduta do então juiz Sérgio Moro. E agora, juntando a esse coro aí de juristas sensatos, nós temos o ministro progressista do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, que adjetivou a Vaza Jato com muita propriedade, abre aspas para o ministro progressista, uma fofocada produzida por criminosos. Bom, enfim, hoje é um dia muito triste para os bandidos do colarinho branco e para a imprensa que se ajoelha diante de corruptos poderosos. Né? Dia feliz para mim que não sou nenhum nem outro. E a ensejo desse dia histórico que houve essas falas inflamadas aí do presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, que no delírio de grandeza soltou essas pérolas que nós fomos obrigados a ouvir, e é sobre isso o meu comentário. Primeira pérola, abre aspas para o Dias Toffoli: a Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Não, ela existe apesar
do STF, que criou dificuldades explícitas e também implícitas, veladas. Basta comparar os resultados da Operação Lava Jato na primeira instância e no STF. Eu estou com números atualizados aqui. Em Curitiba, a Justiça Federal contabiliza 244 condenações contra 159 réus. Penas que, somadas, ultrapassam 2.240 anos de cárcere. Já em Brasília, no STF, certo? Portanto, o tribunal reservado aos poderosos que têm o quê? Foro privilegiado, outro absurdo dessa república, só um julgamento foi realizado, certo? E é de um deputado que, adivinhem só, tá solto, né? Aliás, o ouvinte, ele vai lembrar do esforço da força-tarefa em não contaminar alguns dos depoimentos dos delatores e das testemunhas do Petrolão com nomes de políticos que tinham foro privilegiado. Pedia para o delator não falar o nome. Isso por quê? Para que o processo ele não subisse de jurisdição e ato contínuo fosse engavetado em algum gabinete do STF. Né? Mas vamos seguir adiante para a segunda pérola proferida aí pelo ministro Dias Toffoli na palestra para grandes empresários. Abre aspas. O que não pode se permitir na República é que se aproprie das instituições. Ué, mas não é exatamente isso que a composição atual do STF está fazendo? Que os ministros, né, da atual composição estão fazendo com o STF. A gente não pautou aqui nesse programa o estudo jurídico mais importante desse ano, que foi publicado essa semana pela FGV. Olha só, em 111 ações de suspeição contra ministros do STF, nenhuma foi a plenário. E houve repetidas e repetidas violações ao regimento do tribunal no julgamento desses pedidos, certo? Então, essa é a definição de você se apropriar de uma instituição, que é o quê? Atuar conforme as suas próprias regras. Você é o dono da bola, então você comanda o jogo. E para fechar, né, a última pérola, ela destaca assim de forma patente a inveja do presidente Toffoli. Olha o que ele diz, abre aspas, uma nação não se faz com heróis, mas com projetos. Ora, aquele que não é e que nunca foi herói, ele repudia o heroísmo, porque ele tem inveja do herói. É aquela lição de moral encerrada na famosa fábula de Esopo, a raposa e as uvas, não é verdade? Diante da impossibilidade da raposa de obter as uvas que estão numa vinha muito alta, ela desdenha delas. Ela fala o quê? As uvas estão verdes. O herói, ele não é perfeito, mas ele tem o caráter superior, ele não é unânime, mas ele é admirado por muitos. E a história da humanidade ela é repleta de heróis. Eles têm um valor simbólico que eu reputo como fundamental. E isso vale do Winston Churchill até o Ayrton Senna, certo? E eu discordo muito dessa última frase, porque a nação ela se faz com heróis e com projetos. Então é possível, diante de um projeto como é a Lava Jato, de combate à corrupção, certo? Que privilegia o princípio da isonomia, a igualdade de todos perante a lei, você ter um herói à frente desse movimento, um herói moderno. Certo? O ponto fundamental que desperta a inveja do Dias Toffoli é o seguinte, nas páginas da história vai ter um capítulo inteiro para Lava Jato e para o juiz Sérgio Moro e nem um rodapé para esse advogado petista, porque quem nasceu para Dias Toffoli jamais será Sérgio Moro. O Edgar, e por falar em Dias Toffoli, neste momento os senadores da República receberam a deputada estadual Janaína Pascoal, que discute o impeachment, né, um pedido de impeachment do Dias Toffoli, com base aí em processos judiciais que ele suspendeu ali do COAF e da Receita Federal, sem determinação da Justiça Federal. Então a Janaína Pascoal levou este pedido de impeachment aos senadores e eles estão discutindo as formas desse processo poder avançar ou não. Mas sim. Olha, a gente está nesse entrave de tempos para cá e existem embates em todas as frentes, em todos os campos. O do judiciário é mais um deles. Todo esse texto aí que vem sendo publicizado pelo The Intercept e os seus parceiros na divulgação dessas conversas dos
procuradores na condução das coisas da Lava Jato, né, dos processos envolvendo a Lava Jato, a maneira como foram conduzidas as ações, apontados já as exorbitâncias cometidas ali. O texto, todo esse texto, a considerar que a partir da prisão do hacker e de todo esse material que passou pela mão do ministro da Justiça Sérgio Moro, do juiz do caso, o Valisney Juiz de Brasília, e agora se encontra por determinação do STF no Supremo Tribunal Federal, o texto está lá. Quer dizer, eles são detentores a se basear pelas informações que estão sendo veiculadas do texto original e que poderia confirmar ou não. É aí que está o conteúdo e a precisão daquelas mensagens que estão. A assessoria do Ministério Público, ela é recorrente numa resposta meio que default ali. Ele responde sempre, olha, ele não reconhece a autenticidade das mensagens roubadas e a partir de um crime cometido, beleza, tudo bem. Aí a questão da gente voltar o olhar para o conteúdo. Uma vez que está lá o texto, as autoridades competentes podem observar a similaridade ou as coisas que estão sendo ditas nos conteúdos ali. Com relação à condução, um procurador que articula com movimentos populares, que conspira informações, que debocha, que coloca ali, olha, eu não posso dizer isso, mas vou me manter aqui, mas é o que eu penso, e como é revelado nas conversas, certamente, para qualquer leigo, está extrapolando as atribuições do seu cargo. Olhando para o conteúdo das mensagens. O resto vira uma narrativa política, de se você está colocando o olhar e o foco e a luz nessas mensagens, você é isso, você é aquilo. Se você desqualifica as mensagens de uma maneira geral, fechando os olhos para o conteúdo que elas revelam, você então está enquadrado também em outro movimento. Mas para mim, sei lá, olhando aqui as últimas revelações dessa ligação com os movimentos populares, como Vem Pra Rua, ou nas ruas, o próprio Instituto Moody, sendo utilizado, aí, como se diz no jargão da política, como laranjas, para pressionar politicamente ali a escolha de um relator da Lava Jato após a morte, por exemplo, do ministro Teori Zavascki, ou a escolha do novo procurador da República, quando ainda era presidente o Michel Temer. A pressão em cima do Alexandre de Moraes, um dos quadros do Supremo Tribunal Federal, sobre aquela questão que envolvia a aprovação, enfim, a execução da pena após o julgamento em segundo grau, em segunda instância. Bom, ali, se você olha os conteúdos e entende que o conteúdo está na mão das autoridades e que aquele conteúdo tem a veracidade, você vai saber que o procurador adotou um lado ali e fica evidente dentro da narrativa o lado do espectro político no qual o procurador atuou. Não é à toa que no próprio Conselho Nacional do Ministério Público tem processos ali e há a possibilidade de abertura de processos administrativos. Isso não sou eu que estou dizendo, não é quem observa as mensagens que pode ser um adversário político do presidente Jair Bolsonaro, mas são as autoridades jurídicas que compõem o Conselho Nacional do Ministério Público que entendem que pode haver sim a abertura desse processo contra o procurador Deltan Dallagnol por conta de uma declaração dele a uma emissora de rádio, acusando ministros, né, no caso o Lewandowski, o Toffoli e o Gilmar Mendes, de passarem uma mensagem de leniência com relação à corrupção. E veja, as coisas têm que ser olhadas com distanciamento, porque aqui não se faz uma defesa de Lewandowski, de fulano ou cicrano do Supremo Tribunal Federal. Se faz um olhar e uma observação crítica a uma conduta de um agente jurídico, né, de um promotor à frente de um caso. Essas para mim, são questões que devem ser olhadas com atenção. O que vai dar, novamente, o que vai acontecer disso e o resultado de tudo isso, cabe à justiça.
cabe na sua instância máxima ali e ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso, se isso chegar a esse ponto, dirimir qualquer questão voltada ao conteúdo que vem sendo revelado. Ponto. Pacífico. É isso que eu entendo que é o papel da imprensa olhar. Qualquer coisa que denote uma preferência para cá e para lá, aí já é outra coisa, menos, talvez, jornalismo. É a minha opinião sobre isso. Só um recado aí pro... O que vocês pensam sobre isso? Eu não sei se a gente já está entrando no break, mas eu queria só deixar um recado aí para o ouvinte do Morning Show. Hoje eu vou participar do programa Pânico e a pauta de hoje é bem interessante, né? A censura promovida pelo Congresso Nacional a alguns ativistas do movimento nas ruas, né? Já que você trouxe aí a figura do ativismo aí à baila. E também nós vamos falar sobre o impeachment dos ministros do Supremo, especialmente o Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes e, claro, o Gilmar Mendes. Boa, falando em censura, é bom, Caio, falar da censura velada também que acontece frente a comentaristas, analistas que se posicionam de uma maneira contrária à conduta do presidente Jair Bolsonaro. Às vezes essas coisas não são tão visíveis, não são tão explícitas, mas elas, se você com um pouco de atenção observar, você vai vendo as ações de governo e seus simpatizantes em tentar calar vozes dissonantes. Mas jamais aqui na Jovem Pan, pelo amor de Deus, como ficou muito bem registrado pela fala belíssima, aliás, de despedida. Não tive a oportunidade de parabenizá-lo em público, do Carlos Andreasa. Perfeito. O Carlos é um grande amigo e espero um dia ser prestigiado com ele sendo editor de um livro meu. Perfeito, jamais aqui. Aqui a gente pode falar o que pensa, estamos sob a pluralidade de ideias e isso é muito bom. Ufa! Ufa!